Mudanças nas regras eleitorais. A gente te mostra o que está em jogo no Congresso Nacional e que pode afetar candidatos e também eleitores. E o Ponto Poder foi até Juazeiro do Norte acompanhar a visita do presidente Jair Bolsonaro e os recados para 2022. O programa está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos. O Ponto Poder está só começando e olha, em meio a tanta coisa lá no Congresso Nacional, em Brasília, também estão em discussão mudanças nas regras das eleições do ano que vem. Uma delas envolve a volta das coligações proporcionais, que pode aí permitir a junção de partidos para que eles tenham mais chances de eleger deputados. O repórter Igor Cavalcante explica para a gente. Uma velha regra eleitoral deve voltar a valer a partir do próximo ano e mexer na estratégia política dos candidatos. É a volta das coligações partidárias, que ganhou força na Câmara dos Deputados nos últimos dias. Desde 2020, para eleger um parlamentar, cada partido disputava sozinho a eleição. Para conseguir eleger um candidato, cada sigla tinha que atingir o número mínimo de votos. Agora, volta a ser como era antes da última reforma eleitoral. Assim, os partidos vão poder se juntar para atingir esse número de votos. O retorno das coligações já foi aprovado na Câmara em primeiro turno, na semana passada. Em uma sessão polêmica, o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, pautou a reforma eleitoral que incluía também o distritão, um modelo de eleição em que vencem os mais votados em cada distrito. Os parlamentares resolveram rejeitar o distritão e aprovar a volta das coligações. A decisão pode ser considerada um passo atrás na tentativa de reduzir o número de partidos políticos no Brasil, que hoje são 33. A ideia era de que com a cláusula de barreira, que foi aprovada em 2018, a quantidade de siglas no país fosse progressivamente diminuindo. Mas agora, com a volta das coligações, a tendência é de que partidos menores passem a ganhar novamente vagas nas casas legislativas. Para o cientista político Cleiton Monte, a decisão é um retrocesso na representação partidária no país. Ele derruba todo um esforço que ocorreu em 2017, até antes, para fortalecer os partidos políticos, para reforçar a representação, para se ter uma discussão de propostas, de projetos, para que se encerre partidos de aluguel. Após passar na Câmara, a mudança será encaminhada ao Senado. Por lá, o presidente Rodrigo Pacheco, do DEM, já adiantou que a proposta terá dificuldade de ser aprovada. Os senadores têm uma resistência ao recuo nessa regra, né? A gente está observando que desde a semana passada os senadores já têm apontado a sua posição e, considerando esse tempo e essa processualidade que as regras institucionais necessitam também para darem os seus resultados, seria interessante observar em que medida, de fato, a partir dos próximos pleitos nacionais e locais, a gente vai conseguir ver, de fato, esses incentivos que a legislação do fim das coligações proporcionais pode oferecer. Para a gente continuar falando dessa PEC da reforma eleitoral, especialmente no caso das coligações, há outras medidas incluídas nessa reforma, mas a das coligações é a que tem ganhado mais fôlego, tem tomado mais tempo aí de toda essa discussão. E a gente recebe aqui no Ponto Poder os deputados federais Danilo Forte, do PSDB, e Eduardo Bismarck, do PDT, para discutir com a gente. Aqui na bancada cearense, apesar de partidos bem distintos, há uma maioria contra essa volta das coligações. E eu começo então perguntando ao deputado Danilo Forte. Deputado, se aprovada essa volta das coligações, se aprovada também do Senado, que é uma etapa importante dessa discussão, como o senhor acha que isso deve mudar, deve impactar nas eleições de 2022? Eu acho muito difícil essa aprovação. Eu acho que na semana passada, no assodamento, e tinha uma base muito forte a votação do distritão, e isso confundiu muito o plenário, porque foi feito um acordo pelas lideranças para colocar a volta das coligações como uma substituição ao fim do distritão. E isso complicou muito no cenário da votação. Mas cada dia que passa eu estou vendo difícil esse retrocesso. Eu acho que o Brasil avançou na consolidação dos partidos. Nós aprovamos também as federações, que são coligações nacionais focadas dentro de um projeto, de um programa partidário e com o propósito de durar no mínimo 4 anos, para daí
ter a fusão dos partidos que fizerem parte dessas federações nacionais, e estou vendo cada vez mais frágil uma aprovação e emenda constitucional das coligações. Eu acho que as coligações, eu acho que vai ser feito o que foi votado em 2017 e elas vão continuar sendo extintas. Agora eu gostaria de perguntar ao deputado Eduardo Bismarck, do PDT, que também está com a gente. A gente tem visto, deputado, que esse debate ele acontece de alguma forma um tanto apressado, né? Foi pouco tempo entre a aprovação já em primeiro turno, muitas mudanças para o eleitor. A gente acaba enfrentando, enfim, muitas mudanças. Tivemos um probleminha técnico com o deputado Eduardo Bismarck. Vamos aproveitar então já para continuar nossa conversa com o deputado Danilo Forte. Estou aqui ouvindo. Deputado, ótimo, já temos aqui de volta o deputado Eduardo Bismarck. Continuo então perguntando para o senhor, deputado, se na sua avaliação há pressa da Câmara nesse debate, já que alguns especialistas falam que não houve tempo para que a regra atual, ou seja, sem as coligações proporcionais, fosse testada, né? Então, na sua avaliação, há pressa da Câmara para uma eventual mudança e se sim, por quê? A pressa se dá na medida em que tem uma eleição que se avizinha no ano que vem e toda regra para ser mudada, ela tem que ter a anterioridade de um ano, né? E aí, aqueles partidos que terão dificuldade de eleger deputados, ou aqueles deputados que terão dificuldade de se eleger, conforme estão posicionados hoje, acabam pressionando pela alteração do sistema. E essa dificuldade na aprovação, ela já vinha desde a época da comissão especial que debatia a PEC, porque há uma comissão prévia com um grupo menor de deputados, mas proporcionalmente dividido entre os partidos, que já tinha muita dificuldade de mandar essa proposta ao plenário. Veja, até a proposta que escolheram não era para tratar desse tema, era uma proposta que tratava de não ter eleição em véspera de feriado. E aí enxertaram vários outros assuntos dentro dessa mesma proposta que tratava de eleições. Portanto, eu vejo que a dificuldade, ela já nasceu na comissão especial, houve aí muita dificuldade de aprovar na comissão especial, um placar extremamente apertado, e no plenário, logo uma semana depois dessa aprovação, foi onde se deu todo esse debate que acabou culminando aí na volta da coligação. Deputados, eu aproveito então para perguntar aos dois, começo pelo deputado Danilo Forte novamente, então por que essa discussão voltou à tona? Assim, há muitos pontos a serem discutidos, tanto na reforma eleitoral, que impactam também os partidos. Há propostas muito importantes paradas na Câmara, como reforma tributária, reforma administrativa, e está se dedicando tempo agora para essa questão das coligações. Se há essa avaliação de que não vai passar, de que, enfim, não vai ter um resultado efetivo, por que esse tema está ganhando o espaço de outras discussões? Porque o mundo político gosta muito de perder tempo com o superficial e não ir na raiz do problema. Eu acho que reforma política devia ser feita de uma legislação para outra. Quando você faz dentro da própria legislação, todo mundo só fica pensando no modelo que se elegeu e só pensa na sua reeleição. E aí são 513 cabeças, cada uma com uma reforma política própria, individual, pensando na sua sobrevivência. Eu acho que isso é um erro. As leis no Brasil precisam ser mais duradouras, a vigência das leis precisa ser mais efetivas, e esse tema é um tema que no fim da década de 90, ainda no século passado, já se discutia o fim das coligações. Foi exatamente o Superior Tribunal Federal que fez uma interpretação errada da lei em 2006 e que retornou às coligações. Então é um debate que sempre vai e volta pensando no egoísmo ou na vaidade pessoal de cada parlamentar. E eu concordo com você. Eu acho que o Brasil tem pautas muito mais importantes para o momento do que estar discutindo só eleição e só disputa eleitoral. A gente tem a pauta da economia, nós temos um pós-pandemia que precisa ser resolvido e nós temos todo um país que precisa ser reorganizado para a retomada da geração de emprego e a plenitude de desenvolvimento econômico. Então, eu acho que é uma pauta errada, no momento errado, mas a casa é legislativa e todos os assuntos que acho que chegam precisam ser tratados. Agora, para finalizar nossa conversa, para ouvir também o deputado Eduardo Bismarck sobre essa mesma questão, deputado, por favor. Concordo com o deputado Danilo, que tem uma grande experiência aqui na casa, que houve uma pressão muito grande dos parlamentares que acabam se elegendo no modelo anterior, que favorece quem poderia se coligar, partidos pequenos
e também partidos que tenham eventualmente um único deputado e que têm dificuldade de lançar uma chapa que pode eventualmente eleger, que for um modelo experimentado, que pode eleger deputados com bandeiras, que foi um modelo experimentado na eleição de vereadores. Então, essa pressão de uma determinada porção de deputados aqui dentro da Câmara é que levou a esse debate da reforma eleitoral, quando realmente nós temos outras tantas questões aqui na pauta, nós estamos vivendo ainda uma crise sanitária e principalmente numa retomada aí que a gente precisa tratar da crise econômica, que deveria ser a pauta prioritária da Câmara dos Deputados. Deputados, a gente agradece a colaboração com essa discussão do tema. Obrigada pela participação aqui no Ponto Poder. Até um próximo encontro. Obrigado. Obrigado, um abraço. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de uma CPI que está dando já o que falar lá na Assembleia Legislativa. CPI essa que vai ser instalada para investigar as associações de policiais militares aqui no estado, isso ainda a partir das repercussões do motim de parte da PM no ano passado. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Felipe Azevedo, direto da redação. Felipe já está aqui com a gente. Felipe, o que falta para que os trabalhos da CPI comecem de fato? Olá, William. Olha, o que falta é a definição de quem serão os membros dessa CPI. A expectativa que se tinha é que uma reunião que aconteceu hoje na Assembleia já pudesse definir esses membros, mas esse martelo só vai ser batido na próxima sexta-feira, no dia 20, a gente fica nessa expectativa. No total, são 9 membros titulares para essa CPI e outros 9 membros suplentes desse colegiado, incluindo aí, lógico, o presidente e o relator dessa comissão. Essa CPI, na verdade, ela foi proposta pelo deputado Romeu Aldigueri ainda em fevereiro do ano passado, cerca de 1 ano e meio atrás, ali, e ele quer apurar os repasses financeiros para as instituições militares, ali durante aquele movimento de paralisação dos PMs aqui no Ceará, né? Essa CPI ela tem um prazo de 120 dias para que ela aconteça, haja o relatório, esse relatório seja apresentado por Ministério Público para a gente poder saber qual que vai ser o resultado disso. A expectativa é que haja momentos aí de tensão na Assembleia, visto que essa área da segurança pública já é historicamente um ponto de inflexão, um dos principais pontos de inflexão entre governo e base aqui no Ceará. Vamos acompanhar esse processo e saber já a partir da semana que vem quem serão finalmente os membros dessa comissão parlamentar de inquérito. E outro tema quente do dia de hoje também, não é que foi uma surpresa, foi a saída do secretário da Saúde, Dr. Cabeto, da pasta. Felipe, como foi feito esse anúncio? Olha, Jéssica, o doutor Cabeto, ele ficou aí 2 anos e 7 meses ao lado do governador Camilo Santana, à frente da pandemia desde o início, todo esse processo de vacinação, de lockdown, que aí foi até um pouco polêmico aqui no Ceará. O doutor Cabeto teve ao lado do governador Camilo Santana e hoje, através do Twitter, né, uma rede social, Camilo, ele acabou anunciando que o próprio secretário pediu para deixar a pasta aí depois de 2 anos e 7 meses e também anunciou que ele anunciou através da rede social e também agradeceu, né, toda essa parceria entre os dois. Camilo escreveu, né, abre aspas aí para o governador, seu empenho juntamente com toda a equipe fez o nosso estado avançar nas políticas de saúde pública, melhorando o acolhimento das pessoas e deixando um legado importante para o Ceará. O secretário foi aí bem elogiado pelo governador e a expectativa que fica agora é o anúncio da pessoa que vai ficar à frente aí dessa pasta tão importante, visto que a pandemia ainda está por aí e a gente fica também nessa expectativa para saber quem vai ser esse nome a comandar a pasta da saúde no Ceará. Felipe, muito obrigado pelas informações. Felipe aí trazendo para a gente 2 informações quentes na política cearense que, claro, devem continuar tendo desdobramentos, né? Certamente o substituto, o sucessor de Dr. Cabeto lá na saúde vai ter muitos desafios pela frente. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente te mostra como foi a visita do presidente Jair Bolsonaro a Juazeiro do Norte na semana passada. É já, não sai daí.
Estamos de volta com o Ponto Poder e a gente aproveita agora para mostrar outros pontos que estão sendo discutidos na reforma eleitoral lá em Brasília. Além das coligações, há pontos bem importantes aí que estão também nessa pauta. Vamos conferir aqui na tela alguns deles. Olha só. Nessa PEC da reforma eleitoral, há uma expectativa de incluir senadores na cláusula de barreira. Essa cláusula é também chamada de cláusula de desempenho, ela que determina a atuação dos partidos a partir do que eles conquistam em termos de voto. O desempenho deles nas urnas vai significar também receber recursos para o partido, receber recursos aí para esse funcionamento partidário. Atualmente, os partidos têm que ter um mínimo de 2% dos votos válidos em pelo menos 1/3 dos estados e eles precisam eleger pelo menos 11 deputados federais. Com a inclusão de senadores, além dos 11 deputados federais a serem eleitos, eles terão também que ter 5 senadores eleitos, considerando os que ainda estão na primeira metade do mandato, que são aqueles 4 anos, já que o mandato de senador é de 8 anos. Outra mudança é a questão do voto para mulheres e candidatos negros. Atualmente, os votos para mulheres, para candidatos negros, têm o mesmo peso de outros candidatos para o cálculo da partilha dos fundos partidário e eleitoral. Agora, como uma forma de fortalecer essas candidaturas, essa presença de mulheres e de candidatos negros na política, esses votos passam a valer em dobro, serão duplicados nessa contagem. É isso, temos também outras mudanças previstas na PEC da reforma eleitoral. Olha só, aqui na sua tela também deve mudar a data da posse para os eleitos para alguns cargos eletivos. Hoje, todos os eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente às eleições que foram disputadas. Se de fato essa PEC passa na Câmara e passa no Senado em 2 votações, como determina o rito, a posse do presidente deve ocorrer no dia 5 de janeiro e a dos governadores, dia 6. Vamos mostrar também agora, olha só, outra mudança. Aí agora não só em relação à legislação eleitoral, mas em relação aos projetos de iniciativa popular. Ou seja, qualquer cidadão pode sim apresentar um projeto de iniciativa popular para que ele possa ser discutido, analisado para ser votado e virar lei lá no Congresso. Mas para isso, para que um projeto ele chegue até lá, ele precisa reunir 1 milhão de assinaturas de brasileiros. Isso para começar, para dar o start nessa tramitação. Se essa PEC for aprovada, serão necessárias 100 mil assinaturas, ou seja, fica aí um pouco mais simples para que projetos de iniciativa popular eles possam tramitar lá em Brasília. Jéssica. E só a pontuação de que no caso da mudança na data de posse, ela só vai valer para 2026, ainda não é tanto para agora. E a gente vai falar agora da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ceará na última semana. Tem ocorrido toda uma ofensiva do governo federal no Nordeste. Aqui no Ceará não foi diferente, dada a importância do estado. Além da visita do presidente Jair Bolsonaro, ministros estiveram aqui, o ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro do Desenvolvimento Regional, isso desde o final de julho. E o Ponto Poder foi até Juazeiro acompanhar justamente a visita do presidente para mostrar como que esse esforço de vir para o Nordeste tem sido percebido pelos eleitores. Vamos conferir. Foram cerca de 500 quilômetros. De Fortaleza, o Ponto Poder cruzou o Ceará rumo ao Cariri, para acompanhar de perto a aposta do presidente Jair Bolsonaro de também adentrar o Nordeste, região onde ele foi derrotado em 2018. Na terra do Padre Cícero, famosa pelas romarias, é a fé que traz muita gente a Juazeiro do Norte. Dessa vez, o motivo foi outro. O presidente Jair Bolsonaro veio até aqui em busca da bênção do eleitorado. E veio gente de vários lugares disposta a mostrar apoio. Alguns até madrugaram em frente ao aeroporto. Ontem à noite saímos 9 horas de Canidé. Aí chegamos desde as 3h30 da manhã que a gente está aqui no aeroporto já. Com o intuito de chegar cedo, né, e garantir o local aqui, um local satisfatório para chegar até nosso presidente. As razões são várias. Que o diga essa família de mulheres que veio de Barbalha, fiel ao discurso do presidente, mesmo com as pressões e derrotas recentes amargadas pelo governo federal. O que vocês têm achado, por exemplo, da CPI, da Covid? E também, por exemplo, essa semana teve uma votação muito importante, que é a votação da PEC do voto impresso, né? Que acabou não passando na Câmara.
que é uma pauta do presidente, né? Como é que vocês têm visto isso? Eu não me decepcionei, que eu acho que isso aí é uma prova de que impeachment não haverá contra ele, né? Um impeachment para Bolsonaro não haverá, pelo número que a gente viu de votação. Quanto à CPI da Covid, eu acho um circo ali. Eles estavam criminalizando quem não tinha feito nada. Mas não dá para dizer que Juazeiro parou pelo presidente. Bolsonaro veio ao Ceará para entregar quase 2.800 residências do programa Casa Verde e Amarela. Um dos residenciais fica aqui no sítio Barro Branco. Na nossa busca por alguém que fosse receber a casa própria, encontramos o seu João, que assim como vários vizinhos vive da roça. Ele nos levou até a Janaele, que mora quase em frente ao residencial Leandro Bezerra de Menezes. Aos 26 anos, ela vai se mudar da casa da sogra para morar com o marido e o filho pequeno, pagando R$ 80 por mês pelo novo lar. Eu já penso, tanto que eu tenho um filho, também já penso no meu futuro e no futuro do meu filho, porque hoje em dia as coisas não tá fácil. Aí com essa pandemia veio para piorar. E nessa situação, a felicidade de receber a nova chave não significa apoio ao presidente. Rapaz, eu vou falar a verdade, eu não votei nele não. Pra mim não é grande coisa não vou mentir. Mas só em ele vir, porque só agilizava se fosse com a vinda dele para entregar, graças a Deus que veio logo. Devia ter vindo antes. Você acha que o governo dele tem olhado para o Nordeste? Rapaz, dos últimos tempos para cá ele tem prestado atenção mais aqui, a região do Cariri. Mas eu não sei se está fazendo muita coisa pelo Nordeste, não. O governo tenta convencer do contrário. No evento, Bolsonaro se comparou a Padre Cícero. Lembrou que a filha é neta de um cearense e fez questão de destacar ações com apelo popular na região. Nesta semana, apresentamos 2 propostas para o parlamento, de modo que o Bolsa Família, necessário para uma parte da nossa população, tenha no final do ano, no mínimo, um reajuste de 50%. O palco ganhou ares de palanque também com uma comitiva de parlamentares e nomes cearenses de oposição ao governador Camilo Santana. Para alguns, o discurso direcionado ao Nordeste não é eleitoral. Para outros, pode sim ter reflexos em 2022. O papel dele como presidente da República é realmente se aproximar da comunidade, do Nordeste, de todas as regiões do país. Então, naturalmente, como ele está fazendo essa entrega aqui na região, ele vai sempre falar nessa aproximação. É um discurso de resultado. Ele veio dizer o que ele está fazendo para o Nordeste. Ele não veio aqui prometer, ele veio aqui entregar. O que ele vem obtendo de resposta da população é completamente diferente do que a gente vê nas pesquisas que são lançadas, mostrando que o presidente iria para o segundo turno e poderia ter uma desvantagem. Na aglomeração de apoiadores que se desdobravam para se esconder do sol, o discurso convenceu. Bolsonaro subiu o horto do Padre Cícero para agradecer e, na ida para o aeroporto, também recebeu agradecimentos. Mas nas ruas de Juazeiro, o que ficou não foi só euforia. Representando todo morador de rua, a passagem dele aqui não significa nada para nós. Aí ele vem hoje, sobe dentro de um carro, todo mundo atrás dele, aí ele vai lá e chega lá e diz, não, fui lá em Juazeiro do Norte, a situação é essa e essa. Olhe por nós. Falando a respeito desse auxílio, que o povo diz é o governo que está dando justo, é o governo que está dando. Mas ele está dando com a mão e está tirando com a outra. Arroz que você comprava de R$2, R$3 já está quase de R$5. E aí, onde é que nós vamos parar? A população sente os desafios no dia a dia e, claro, o trabalho de toda a liderança política, de todo gestor, é justamente equilibrar as necessidades com o que é possível fazer, com o que é preciso fazer, e fica aí nessa demanda do eleitorado do Nordeste, de Juazeiro do Norte. William Santos, que esteve presente lá, viu em loco todo esse movimento na cidade. Como é que foi? É isso, lidar com essas cobranças de diferentes parcelas da população é um desafio comum, Jéssica, a qualquer gestor público, presidente, obviamente, que comanda um país gigantesco como o nosso.
sente isso, é cobrado. A gente viu aí, isso ficou visível lá em Juazeiro, uma cidade do interior, uma cidade grande, em desenvolvimento, e que lá foi possível perceber essas nuances todas, de apoiadores, de cobranças, aquele clima, assim, de divisão. A visita, ela mexe com o cotidiano da cidade, embora a cidade não tenha parado para ver o presidente na última sexta-feira. E fica, claro, aí a expectativa para que a gente possa ver como é que as próximas reações vão se dar, né? Se essa ofensiva, esse esforço do governo, ele vai surtir o efeito que o Palácio do Planalto espera ou não. Agora, mudando de assunto, a gente fala também da vinda de outro nome que é cotado para a presidência da República ao Ceará nesta semana. A gente está falando do ex-presidente Lula, do PT, que ele está em agenda pelo Nordeste e desembarca aqui no estado no fim dessa semana. Flávia Rabelo tem mais informações. Nesta terça-feira, o ex-presidente manteve a agenda no Piauí e amanhã segue para São Luís, no Maranhão, onde deve ficar até sexta-feira, segundo a agenda divulgada pela assessoria. Ainda na sexta, o ex-presidente chega a Fortaleza, onde estão agendados encontros com políticos e com setores da economia. Além do encontro com políticos para discutir as pautas nacionais, o ex-presidente também tem uma extensa agenda no fim de semana, acompanhado do governador Camilo Santana. Ainda na sexta-feira está programado um jantar em Fortaleza e uma visita ao Porto do Pecém no sábado de manhã. Depois da agenda no Ceará, o ex-presidente ainda permanece no Nordeste e visita mais 2 estados, Rio Grande do Norte e Bahia. E o nosso chargista Tiagão, muito atento, não deixou passar toda essa movimentação de visita de Jair Bolsonaro, Lula aqui para o Ceará. Vamos ver então o que é que ele fez para a gente? Aí os dois de olho no Nordeste, nós também de olho nas movimentações de Lula e de Bolsonaro. Ponto Poder, então, vai ficando por aqui. Para rever essa e outras edições do programa, vai lá no canal do Ponto Poder no YouTube. E, claro, para não ficar de fora de nada do que acontece na política, você já sabe, é só acessar o pontopoder.com.br. Obrigada pela sua companhia. A gente te espera na próxima semana. Até lá!